Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia, minha galerinha? Tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. É um grande prazer estar aqui com vocês para ajudar vocês a resolver as atividades de física do primeiro ano. Estamos começando um novo PET, o do volume 6, do Plano de Estudo Doutorado do primeiro ano. Então, vamos resolver as atividades de física do primeiro ano. Vamos resolver as atividades da semana 1 do volume 6. Então, na primeira semana do volume 6, o assunto abordado é trabalho de uma força. Então, vamos aos exercícios? Primeiro exercício. Quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado? Em qualquer situação, uma força realiza trabalho? Justifique com suas palavras esses dois questionamentos. Primeiramente, o que é trabalho? Na física, o termo trabalho é utilizado quando falamos no trabalho realizado por uma força, ou seja, o trabalho mecânico. Uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento no corpo. Então, na física, o termo trabalho está relacionado com uma força que é aplicada em um corpo e é gerado um deslocamento nesse corpo de um ponto até o outro. Porém, dependendo do ângulo que a força tem em relação ao deslocamento, pode ter ou não o trabalho. Isso é o que a gente vai verificar nas questões. Assim, o trabalho ele pode ser expresso matematicamente como? O trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo que é esse? É o ângulo entre a força F e o deslocamento x. Então, além disso, no sistema internacional, o trabalho ele é medido em joules. Um joule é equivalente a 1 newton vezes metro. Nesta figura, nós temos o exemplo de um trabalho realizado por uma força F que gera um deslocamento D de um ponto até o outro. Então, uma pessoa está aplicando uma força e é gerado um deslocamento nesse corpo. Como podemos observar nessa figura, a força tem um certo ângulo dela em relação ao deslocamento. Isso é o que a gente vai verificar no trabalho, pois o trabalho é a multiplicação da força vezes o deslocamento, mas também depende do ângulo entre a força e o deslocamento. Tranquilo? Assim, o primeiro questionamento do exercício número 1 é: quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado? Será que está correto ou será que está errado esse questionamento? Ele está correto, pois quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado, pois o trabalho é diretamente proporcional ao deslocamento do corpo. Quanto maior o deslocamento de um corpo, maior o trabalho deve ser impresso para que ocorra esse movimento. Então, o deslocamento ele é diretamente proporcional ao trabalho. Se eu aumento o deslocamento, o trabalho também aumenta. Se eu diminuo o deslocamento, o trabalho também diminui. Em relação ao segundo questionamento, em qualquer situação uma força realiza trabalho? Não. Isso depende do ângulo entre a força e o deslocamento. Tranquilo? Então, não, em algumas situações a força não realiza trabalho. Para analisar isso, vamos verificar novamente a fórmula do trabalho. O trabalho ele é expresso matematicamente como? O trabalho é a força F vezes o deslocamento x vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tranquilo? O trabalho acaba estando relacionado com uma função matemática chamada cosseno. A tabela abaixo mostra alguns valores de cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Assim, para o ângulo de 0 graus, ou seja, a força e o deslocamento, o ângulo entre elas é 0 graus, o cosseno de 0 vale 1. Para o ângulo de 45 graus, o cosseno vale raiz de 2 por 2. E para o ângulo de 90 graus entre a força e o deslocamento, o cosseno obtido desse valor de 90 graus é
0. E para o ângulo de 180 graus entre a força e o deslocamento, o valor do cosseno é menos 1. Então, analisando os ângulos, nós podemos observar que para o ângulo de 90 graus, um ângulo entre a força e o deslocamento sendo 90, o valor do cosseno do ângulo vale 0. Assim, a função cosseno é nula quando o ângulo alfa é igual a 90, ou seja, o ângulo entre a força e o deslocamento é 90. Em situações onde a força aplicada é perpendicular em relação ao deslocamento do corpo, não há realização de trabalho, pois o cosseno de 90 é 0. Como eu estou multiplicando a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90, que é 0, estou multiplicando tudo e esse valor vai dar 0. Nessa situação, quando o ângulo entre a força e o deslocamento vale 90, o trabalho realizado é 0. Nós temos o exemplo de um trabalho nulo. Mesmo com a força sendo aplicada e tendo deslocamento, porém a força e o deslocamento têm um ângulo de 90 graus, o trabalho vai ser 0. Alguns exemplos de onde acontece um trabalho nulo. Um carro fazendo uma curva, um satélite que está orbitando a Terra. Nessas situações, nesses casos, existe uma força chamada força centrípeta, que aponta para o centro. Uma força responsável pelo movimento circular. Essa força é perpendicular ao deslocamento. Isso podemos observar nesse desenho. Aqui nós temos o planeta Terra e no espaço temos o satélite que está orbitando o nosso planeta. Nós temos uma força que aponta para o centro e o objeto ele se desloca e o ângulo entre a força centrípeta e o deslocamento é 90. O trabalho realizado por essa força centrípeta vale 0. Continuando o exercício, em qualquer situação uma força realiza trabalho? Não, em algumas situações a força não realiza trabalho. Nós verificamos anteriormente que depende do ângulo, mas também tem uma outra situação na qual a força não realiza um trabalho. Então, o trabalho pode ser expresso matematicamente como? O trabalho é dado pela fórmula força vezes o deslocamento x vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Uma outra situação onde a força não realiza trabalho é quando ocorre uma existência de uma força, mas não tem deslocamento do objeto. Isso podemos observar nessa figura. Uma pessoa está segurando um objeto, faz uma força para segurar esse objeto, porém esse objeto está parado. Tem uma força aplicada, mas não tem deslocamento. O trabalho é dado pela fórmula força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Mesmo tendo a aplicação da força, o trabalho é 0, porque o trabalho depende da força e também do deslocamento do objeto de um ponto até o outro. Nessa situação, existe a presença da força, porém o objeto está parado, não tem deslocamento. Nesse caso, o trabalho é 0. Tranquilo? Agora, o exercício número 2. Um bloco de peso 60 newtons desliza do ponto A até o ponto B, uma distância x de 1 metro, sem atrito sobre uma mesa, puxado por uma força constante da intensidade F, 40 newtons, inclinado de um ângulo alfa 45 graus com a horizontal. Nesse deslocamento, determina o trabalho realizado pela força F. Então, no exercício número 2, tem-se um bloco de um peso de 60 newtons e esse bloco é puxado por uma força. O bloco se desloca do ponto A até o ponto B devido à presença da força. E essa força tem um ângulo de 45 graus em relação ao deslocamento. O exercício pede para determinar o trabalho realizado, a letra A, pela força
F. Então, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Dados do exercício. A força é 40 newtons, o deslocamento do objeto do ponto A até o ponto B, 1 metro, o ângulo entre a força e o deslocamento é 45 graus, o cosseno de 45, raiz de 2 por 2. Então, qual que é o trabalho realizado pela força F? O trabalho W. Assim, o trabalho da força F o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que vale 45. Substituindo os valores, onde a força vale 40 newtons, o deslocamento é 1 e o cosseno de 45 é raiz de 2 por 2. Assim, temos que o trabalho realizado pela força de 40 newtons é 40 vezes raiz de 2 dividido por 2. Simplificando esse resultado, obtemos que o trabalho realizado pela força F é 20 raiz de 2 joules. Tranquilo? E letra B. Qual que é o trabalho realizado pela força peso e pela força normal nesse exercício? Lembrando que o objeto ele vai do ponto A até o ponto B devido à presença da força F, que tem um ângulo de 45 graus com o deslocamento. Então, o exercício 2, ele pede na letra B o valor do trabalho realizado pela força peso e a força normal. Aqui são os dados do exercício. Nesse exercício, o nosso objetivo é achar o valor do ângulo entre a força peso e a força normal em relação ao deslocamento. Nesse caso, a força aplicada, a força peso e a força normal, são perpendiculares ao deslocamento do corpo. Nesse caso, não há realização de trabalho, pois, se a gente analisar, a força normal forma um ângulo de 90 graus e a força peso também é perpendicular ao deslocamento. Então, se eles são perpendiculares ao deslocamento, o cosseno de 90 é zero. Então, a função cossena é nula, quando o ângulo alfa é igual a 90. Nesses dois casos, como a força normal e a força peso são perpendiculares, então o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento é 90. E o cosseno de 90 é zero. Nesse caso, a força peso e a força normal não realizam trabalho, pois são perpendiculares ao deslocamento. Eu estou multiplicando o trabalho, que é igual a força peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90. O cosseno de 90 é zero. Eu estou multiplicando esses dois valores vezes zero. Qualquer valor multiplicado por zero dá zero. Então, nesse caso, a força peso e a força normal, como são perpendiculares ao deslocamento, o trabalho realizado por essas duas forças é zero. Tranquilo? Exercício 3. A figura a seguir mostra as forças que atuaram sobre o corpo no percurso de A até B, de metros de extensão, x igual a 1 metro, nesse percurso. Então, nesse exercício, nós temos as forças que estão atuando no corpo no percurso de A até B. Temos a força normal, que vale 10, que é uma força de contato entre a superfície e o objeto. Temos uma força-peso para baixo de 10 newtons. Temos uma força aplicada, que é de 15 newtons. E temos uma força contrária ao deslocamento, que vale 5 newtons. O exercício ele pede quais forças não realizam o trabalho nesse percurso, de A até B. Quais forças que não exercem o trabalho? As forças que têm um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Então, resposta. As forças que não realizam o trabalho são a força normal e a força peso. Por que essas duas forças não realizam o trabalho? Porque o trabalho ele pode ser expresso matematicamente como? O trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento.
Nesse caso, a força normal e a força peso, elas são perpendiculares ao deslocamento. Nesse caso, como elas têm um ângulo de 90 ou são perpendiculares ao deslocamento, a função cosseno é nula quando o ângulo alfa é igual a 90 graus. Então, o trabalho realizado por essas duas forças é zero. E, por fim, o exercício número 3, ele pede na letra B. Qual é o trabalho total realizado sobre o corpo? Ou seja, qual é o trabalho da força resultante? Nós temos duas forças que estão na mesma direção do deslocamento de A até B, que é a força de 15 newtons e a força de 5 newtons. Assim, nós temos duas forças, como eu disse anteriormente. Temos a força F de 15 newtons, que está no mesmo sentido do deslocamento de A para B, e temos uma força F de 5 newtons, que está no sentido contrário ao deslocamento de A para B. Como eu tenho duas forças na mesma direção e sentidos contrários, a força resultante vai ser a diferença delas. Assim, a resultante das forças a força resultante é 15 menos 5, que dá 10 newtons. Assim, essas duas forças, uma força de 15 newtons e uma força de 5 newtons que está no sentido contrário, fazendo a operação de vetores, temos que 15 menos 5 dá a força resultante de 10 newtons. Assim, as duas forças são substituídas por uma força resultante de 10 newtons, que está no mesmo sentido do deslocamento de A para B. Assim, o trabalho realizado pela força resultante, F resultante, o trabalho vai ser dado pela fórmula força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força resultante e o deslocamento. A força resultante vale 10 vezes o deslocamento, que é 1 metro, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo que é esse? Como o deslocamento é de A para B, ou seja, da esquerda para a direita, a força resultante, o seu sentido também é da esquerda para a direita. Então, eles têm o mesmo sentido. Então, o cosseno da força resultante em relação ao deslocamento é zero, pois eles têm o mesmo sentido. Então, o trabalho é dado pela fórmula força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força vale 10, o deslocamento é 1 e o cosseno é o cosseno de 0. Então, o trabalho é 10 vezes 1 vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, 10 vezes 1 vezes 1 dá 10 joules. Então, o trabalho realizado é 10 joules. Tudo bem? Então, nesse exercício, na letra B, o trabalho realizado pela força resultante é de 10 joules. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.